Esse momento é nós ensinarmos e trazermos a consciência à nossa prática. Então eu quero que você leia comigo Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3:10 é talvez o texto mais utilizado para falar de dízimo e oferta. Malaquias 3:10 diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Prova-me, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém. Esse talvez seja o texto mais utilizado, mas também um texto perigoso para a gente aplicar no momento de dízimo e oferta. Por quê? Porque o que nós fazemos no Novo Testamento, e portanto o que nós fazemos aqui na igreja, ele tem algumas diferenças do que é praticado no Velho Testamento. Apesar da palavra ser dízimo, a compreensão do Novo Testamento e do Velho Testamento são diferentes. Por quê? No Velho Testamento, o contexto do dízimo tinha muito a ver com o estado da teocracia. O que é isso? A união entre religião, entre Estado e o povo judeu tinha essa nação e religião, era uma coisa só. Então, quando as pessoas davam o dízimo, elas estavam dando para o povo de Deus, era um propósito espiritual, mas também para a nação de Israel enquanto organização civil. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esse dízimo do Velho Testamento, ele se aproxima, ele tem a ver com um pagamento de imposto. Por que isso? Porque o Velho Testamento, o povo de Israel era dividido em 12 tribos, e cada tribo tinha uma contribuição para dar. Então esse dinheiro, as finanças, ou mesmo as porções, né, da lavoura, do pasto, uma sociedade pastoril, agrícola, então não era só dinheiro, né? Tinha sementes, tinha trigo, tinha boi, né? Eles iam doando essas coisas no Velho Testamento, e uma das tribos, inclusive, não tinha terra, que era a tribo de Levi, e eles eram os levitas, então eles eram sustentados então pelas outras tribos, e eles não tinham herança, porque eles não tinham terra. E o texto de Josué 13 fala algo interessante, que diz que a tribo de Levi não tinha herança terra, mas a herança deles era o Senhor. Fantástico esse texto, né? Então cada um tinha que entregar isso, era um tipo de imposto também, mas apesar de ser um imposto, apesar de ser uma obrigação civil do povo de Israel, Deus, ele já estava no Velho Testamento interessado em além do que simplesmente o compromisso e a fidelidade enquanto nação, enquanto Estado de Israel. Deus já olhava o coração. No Velho Testamento, ainda que fosse uma obrigação do povo contribuir para que houvesse sustento, Deus já olhava o coração. Não são poucas as vezes que no Velho Testamento Deus rejeita. Apesar de ter a festa e eles fazerem a festa do jeito que Deus queria, Deus fala: o coração de vocês não está comigo. E mesmo as ofertas, ainda que fossem entregues na quantidade ou no período correto, Deus estava olhando o coração. E esse é um princípio que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento se aplica. Às vezes nós nos preocupamos demais na quantidade e no formato da entrega, mas Deus continua olhando o nosso coração. E Deus está querendo saber com que tipo de coração nós estamos entregando ao Senhor. Por isso que nessa manhã, o nosso desafio, quando nós entregarmos os nossos valores, os nossos dízimos e ofertas, nós façamos com a intenção e com a consciência correta. E qual que é a consciência correta desse texto? Que quando eles entregavam o dízimo, eles entregavam para o sustento da casa do Senhor. Então eles não entregavam para sustento próprio. Não, eu vou entregar lá para que eu possa ter mais. E essa leitura errada do texto, né? Se eu entregar, Deus vai abrir as portas do céu sobre a minha vida. Não. Eu estou entregando porque Deus vai abrir as portas do céu sobre os propósitos deles no povo dele. O que acontece? Quando o povo aqui está entendendo isso, eles sabem, e o judeu tem isso muito mais claro do que nós, de que o judeu, ele não é um judeu sem o povo.
Esse conceito individual não faz sentido para o judeu. No Holocausto morreram 6 milhões de judeus. E os judeus dizem o seguinte, que não foram 6 milhões de judeus, foi um judeu que morreu 6 milhões de vezes. Porque a compreensão deles é que existe uma identidade comunitária. Então, quando eles entregavam, não era para prosperidade própria, mas era para a prosperidade da nação, do povo, da comunidade. E isso, novamente, nos leva à compreensão de que esse é um princípio que nós devemos e podemos aplicar hoje como igreja. Quando nós entregamos esses valores aqui, não é para a minha prosperidade individual, mas é para que haja sustento na casa do Senhor. E nós sabemos que a casa do Senhor não é essa tenda, não são instituições, mas é a comunidade. Como é que eu aplico isso? Quando eu entrego um valor aqui de R$50, de R$100, de R$1.000, esse valor, quando ele é juntado com todo mundo, ele pode fazer algo muito maior, e as portas e as comportas do céu são derramadas sobre o povo. Está entendendo? Então, às vezes, uns R$100 pinta uma parede. Se você pegar os seus R$100, você pinta uma parede. Mas se você ofertar R$100 aqui, ou o valor que Deus colocar no seu coração, isso se junta, nós sustentamos um ministro, e esse ministro mobiliza uma série de voluntários, e milhares de crianças são abençoados pelos seus R$100. E os seus R$20, seus R$50 são multiplicados quando nós entregamos enquanto comunidade, e Deus multiplica e abre as comportas do céu sobre o povo dele, sobre a casa dele. Amém? Deu para entender um dos propósitos da consciência? Gostoso saber isso, né? De que quando nós fazemos parte do povo de Deus, podemos fazer algo muito maior do que nós mesmos.